nós entendemos que não somos um caso isolado, que existem inúmeros outros casos que sofrem a mesma perseguição às Forças Armadas, mas que lamentavelmente ficam pelo caminho ou não são noticiados, porque as pessoas não têm coragem, porque é muito difícil você enfrentar a sociedade e a família, e ainda mais se você faz parte de uma instituição secular e preconceituosa. Então, o que a gente entende é que o nosso profissionalismo foi deixado de lado em razão de algo íntimo. É como se a nossa sexualidade tivesse muito mais valor do que o nosso patriotismo. E são coisas distintas. A sexualidade, ela é inerente ao ser humano, ela faz parte da característica do ser humano. E é algo íntimo, é algo que não influi no teu dia a dia, tampouco na tua realidade como profissional. E há uma valoração disso dentro das Forças Armadas, como se o homossexual não tivesse credibilidade, não fosse qualificado para servir ao seu país. Então, isso é fato, isso não mudou nada. Essa tentativa de discussão, de modificação do Código Penal, vai modificar muito pouco, porque o que se muda é uma nomenclatura, é uma rubrica de um texto, né? Homossexual ou não, pederasta ou não, são as coisas que estão se discutindo para ser modificadas. Agora, os outros mecanismos que conduzem a perseguição, que facilitam a perseguição, como, por exemplo, a impossibilidade de um militar recorrer a um habeas corpus em se tratando de transgressão disciplinar, que isso está previsto na Constituição, isso não é discutido na jurisdição militar, porque é muito caro para os militares. A gente tem um voto de 10 oficiais generais contra o voto de 5 civis, então qualquer um que for desafeto institucional, desafeto de um outro general, de um outro comandante, vai ser condenado na justiça militar. Na verdade, é uma cortina de fumaça para se tentar preservar a existência da justiça militar. A justiça militar, ela vem com um discurso de democracia e de respeito às garantias constitucionais, quando na verdade as coisas que são mais importantes não são discutidas. Então a gente entende que a justiça militar vem nesse momento apenas dizer: eu existo e a minha existência tem significado, para que o nosso discurso, o discurso das pessoas que militam em direitos humanos, não se sobressaia pela extinção da justiça militar. Porque isso significou a nossa sobrevivência e a discussão para algo muito maior, para algo que vai além das nossas expectativas, porque isso implica na vida de inúmeras outras pessoas que ficaram para trás e que recorrem ao suicídio porque não tem como se defender, não tem a quem recorrer. Então, essa história, ela não fica somente restrita à nossa história, ela vai muito além dessa fronteira. O Laci, ele foi preso sob acusação de deserção e durante a prisão ele foi espancado, foi torturado. Isso foi denunciado, mas infelizmente a justiça militar trouxe para si, né, como se fosse um crime, em hipótese, um crime militar, reverteu isso contra a gente. Nós fomos condenados dentro da justiça militar como se eu tivesse desacreditado as Forças Armadas e o Laci como se tivesse promovido uma denunciação caluniosa. Essas coisas foram arquivadas dentro da justiça militar, nós tivemos uma pena e essa discussão já está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, está fora do país porque não cabe mais discussão internamente. Nós retomamos a nossa vida, nossa rotina. O Laci foi considerado reformado. Ele hoje recebe algo simbólico, não chega a ser uma aposentadoria das Forças Armadas para o tratamento. Eles acabaram jogando a toalha, dizendo: olha, realmente você estava doente, mas aí também não deram a devida assistência que ele precisa no caso. E eu retomei o meu curso de Direito, meu ativismo em Direitos Humanos, que acaba por ajudar várias pessoas no Brasil inteiro. Nós fundamos o Instituto Ser de Direitos Humanos, que é uma ONG que já está aí há mais de 5 anos e que tem recebido inúmeras denúncias de violação de direitos humanos dentro e fora das Forças Armadas, e nós temos feito o nosso trabalho para preservar a vida dessas pessoas, vindo a público denunciando, requisitando instauração de procedimento junto ao Ministério Público Federal, que pouquíssimo consegue fazer, embora tenha muito boa vontade, por conta do entrave que é a jurisdição militar. Então, a nossa justificativa pelo fim da justiça militar é o corporativismo institucional e essa capacidade que a justiça militar tem de preservar a disciplina e a hierarquia, livrando aqueles
que perseguem, que torturam e que agem com toda forma de atrocidade e violação de direitos humanos dentro das Forças Armadas. Eu acredito todo o sofrimento de inúmeras pessoas que passam pela mesma situação que a gente passou, e inclusive as questões de suicídios não justificados, não esclarecidos no nosso país, a força da jurisdição da Justiça Militar. Esses números não são divulgados, eles são suicídios isolados e que são mascarados de problemas pregressos àqueles que são carreados no seio do serviço militar. Mas nós sabemos, e pela rede de proteção que existe no país todo, de outras ONGs que militam dessa mesma forma que a gente, que seguramente esses casos têm a ver com a perseguição no seio da Justiça Militar, em razão de denúncia de corrupção, em razão de inúmeras denúncias que não afetam somente a questão da homoafetividade. São perseguições políticas e homofóbicas também, que levam a pessoa a recorrer a esse tipo de, digamos assim, de último ato, né, de último recurso que o ser humano tem.